Então nós vamos para a nossa terceira aula de metafísica. Nessa terceira aula, nós vamos continuar analisando a estrutura metafísica do ente. Numa segunda parte, nós vamos ver em fundamento 5 pontos. Vamos ver um pouquinho mais sobre a questão do ato e potência, que são dois princípios muito importantes para se falar do ente. Depois, um segundo ponto sobre a essência dos entes. Um terceiro ponto sobre a matéria e forma. Um quarto ponto sobre o princípio de individuação. E um quinto ponto, muito brevemente, sobre o ser como ato último dos entes. Esse último ponto nós o veremos muito brevemente, porque depois nós vamos retomá-lo no último capítulo. Então, continuando a questão sobre o ato e potência, nós podemos afirmar que potência e ato dividem o ente como seus princípios intrínsecos fundamentais, de tal forma que nós podemos dizer que tudo o que é ou será ato puro ou é composto necessariamente de potência e ato como princípios primeiros e intrínsecos. Nós sabemos que somente Deus é ato puro. Nós vamos retomar essa afirmação na última aula também, quando falarmos um pouco sobre Deus. Mas somente Deus é ato puro. De consequência, todo aquilo que é, todo ente, portanto, tem essa composição como algo intrínseco, ou seja, é composto de ato e potência. Essas são as noções mais universais da filosofia, né? Entre as coisas, nós observamos aquelas coisas que podem ser e ainda não são, e há as que já são. O que pode ser está em potência, o que já é está em ato. Então essa, digamos assim, para nós entendermos, aqui nós estamos falando sempre de princípios primeiros, então são coisas que são difíceis de serem definidas. Então nós podemos descrevê-las e demonstrá-las de forma indireta, mas daquilo que nós observamos, nós sabemos que há aquelas coisas que podem ser e ainda não são, e aquelas que já são. Aquelas coisas que podem ser e ainda não são é o que nós chamamos potência. O que é a potência? É aquilo que pode ser, mas ainda não é. Veja bem que não é uma mera possibilidade. É, de fato, a possibilidade, se nós queremos usar esse termo, real. Ou seja, é algo que realmente pode ser, mas que ainda não é. Aquilo que já é, nós dizemos que é ato ou está em ato. Aquilo que pode ser, mas ainda não é, nós dizemos que está em potência. Assim, potência e ato se explicam e se definem pelas suas relações mútuas. Como é que eu entendo aquilo que é potência? Entendendo aquilo que é ato e vice-versa. A potência então nós podemos dizer, como uma capacidade. Potência é tudo aquilo que pode ser aperfeiçoado, tudo aquilo que pode vir a ser, como nós vimos e vamos ver um pouquinho mais, a própria existência, o próprio ser já é uma perfeição. Então, a potência é uma capacidade de perfeição. O ato é a perfeição, aquilo que já está realizado, aquilo que já está. Obviamente, para que uma coisa vá da potência ao ato, é preciso algo que já esteja em ato. Algo que já esteja em ato. Por exemplo, cada ser humano tem a potência, ou seja, a capacidade de entender determinada matéria.
Então, vamos pegar, por exemplo, as operações matemáticas, uma coisa bastante simples. Toda criança, todas as pessoas têm a capacidade, a potência de entender as operações matemáticas. Uma vez que a pessoa já as compreende e, obviamente, faz uso dessas operações, ele tem essa não mais essa capacidade em potência, mas em ato, ou seja, não tem mais a compreensão dessas operações matemáticas em potência, mas já as tem em ato. O que era capacidade real, agora é ato. O que era só possível, agora é fato, realmente. Mas para que, portanto, eu passe da potência da compreensão das operações matemáticas ao ato de compreensão dessas mesmas operações, é preciso um sujeito. Um sujeito que possa passar da potência ao ato. Isso é o que Aristóteles chama de movimento. Movimento é a passagem da potência, daquilo que pode ser, ao ato daquilo que já é. Nós dávamos outro exemplo na aula. Nós temos ali um bloco de mármore que tem a potência de se tornar uma estátua. Ali naquele mármore há a potência de se tornar algo que ainda não é. Quando o escultor vai lá e faz uma estátua, nós já temos a estátua em ato, ou seja, passou da potência de ser estátua ao ato de ser estátua. Essa passagem da potência ao ato exige alguém ou algo que já esteja em ato, ou seja, que já seja, ou seja, nesse caso é o escultor. Portanto, a passagem da potência ao ato exige sempre algo já em ato. Um outro exemplo, por exemplo, o fogo tem a potência de causar o calor. Se ali o fogo entra em contato com uma superfície metálica, ali aquela superfície metálica que antes era fria, uma certa temperatura, com o contato com o fogo passa a ser quente. Então o fogo tem essa potência de aumentar a temperatura. E o metal, ao mesmo tempo, tem a potência de passar de fria a quente. Aqui nós chegamos a duas noções de potência, a potência ativa e a potência passiva. São duas noções de potência. A potência ativa é a capacidade de agir sobre outro. A potência passiva é a capacidade de receber a ação de outro. Nesse caso, o fogo tem a potência ativa de agir sobre outro, ou seja, de transmitir calor a outras coisas. A superfície metálica tem a potência passiva, ou seja, de receber, de sofrer a ação de outro. A capacidade de agir sobre outro nós chamamos de potência ativa. A capacidade de sofrer a ação de outro nós chamamos de potência passiva. A potência que nos interessa, sobretudo, nessa aula é a potência passiva. Portanto, a capacidade de receber, de sofrer a ação de outro, que no caso é ato, porque para ser potência ativa eu preciso também já ser em ato. Na medida em isso é muito importante, na medida em que algo é ato, é perfeito. Então, ato indica sempre uma certa perfeição. A potência, pelo contrário, indica sempre imperfeição, indeterminação, ou seja, capacidade, enquanto ato é potência
ativa, capacidade de agir, de aperfeiçoar. Portanto, aqui nós entendemos bem, e isso vai ser muito importante posteriormente, entender que ato é sinônimo de perfeição e potência passiva sinônimo de imperfeição. É precisamente observando essa realidade, aliás, Aristóteles parte sempre da observação das coisas, né? Observando a realidade, nós vemos esse movimento, nós vemos que a realidade é esse constante movimento, ou seja, a passagem de coisas que são de determinado modo para aquilo que elas podem ser, a um modo de ser diferente do que elas são agora. A lenha que se torna carvão, a parede do quarto que é pintada, então muda de uma cor para outra, é a folha da árvore que, a depender da estação, muda de cor, cai, a própria árvore que se renova. Então é muito fácil ver nas coisas existentes esse movimento da passagem da potência ao ato, ou seja, daquilo que a coisa pode ser para o ato de ser. O ato puro, propriamente, somente Deus é ato puro, não tem nenhuma mescla de potência. Por quê? Justamente porque potência é imperfeição, e em Deus não pode haver imperfeição. Então, Deus é perfeição infinita, é infinito em todas as suas, em tudo aquilo que ele portanto não pode haver potência em Deus. Deus não pode se tornar algo que ele ainda não é. Deus não pode se aperfeiçoar, porque é infinitamente perfeito. Portanto, Deus é o único que é ato puro. Nós vamos ver na última aula um pouco mais o significado e as consequências dessa afirmação. A potência e o ato são, assim, os primeiros e necessários princípios dos quais todo ser mutável é constituído. Então, todo ser mutável, ou seja, imperfeito, é constituído desses princípios de ato e potência. Impossível de se conceberem outros que sejam mais universais e mais íntimos no sujeito do que ato e potência. Basta, como eu disse, soltar um olhar em relação às coisas para percebermos o ato e potência bem realizado em todas as coisas. Essa composição de potência e ato é comum a todas as categorias. Por isso, alguns tomistas classificam ato e potência como categorias transcendentais. Em que sentido? Porque transcende ao nível da substância, ou só da substância. Potência e ato se aplicam à substância, potência e ato se aplicam aos acidentes. Por isso que são ditas transcendentais, ou seja, estão além da própria substância, se aplicando também aos acidentes. O que isso significa? Significa que ato e potência se aplica aos entes concretos, né? Esta folha de papel pode ser cinzas, então ela é cinzas em potência, é papel em ato, então é a substância que pode se transformar em outra substância, que é outra substância em potência. Um outro exemplo, a semente é semente em ato, mas é árvore em potência. A mudança, o movimento da potência ao ato, implica que a semente deixa de ser semente, brota para se tornar árvore. Ou seja, é a mudança de substância, mudança de uma substância em outra substância.
Então, ato e potência se aplica à substância, mas também se aplica aos acidentes. Por exemplo, a brancura desta folha. Esta folha é branca em ato, com algumas coisas escritas, mas pode ser pintada, pode ser azul, então é azul em potência. Azul, como nós sabemos, é uma cor e, portanto, é um acidente da substância. O azul não existe em si mesmo, mas existe apenas na substância. E ato e potência também se aplicam a esse acidente, que é uma qualidade, no caso, a cor. A cor, portanto, ato e potência são categorias transcendentais que se aplicam tanto à substância, ou seja, nós temos substâncias em ato e substâncias em potência, mas também é algo que se aplica aos acidentes, ou seja, nós temos acidentes em ato, por exemplo, a brancura da folha, e temos acidentes em potência, o azul da própria folha. Então, esses dois princípios que compõem o ente se aplicam tanto à substância quanto aos acidentes. Também nós temos outras manifestações dessa doutrina do ato e da potência. Outras manifestações do ato e da potência. Sobretudo digamos assim, 3 âmbitos, além da substância e do acidente, onde ato e potência são manifestos. Em primeiro lugar, nós vemos a manifestação do ato e da potência em 2 outros elementos intrínsecos ao ente que nós chamamos de matéria e forma. E o ato e a potência se manifestam também em 2 outros elementos intrínsecos do ente físico, que é a essência e o ato de ser, essência e ser. Nós vamos ver como o ato e a potência se manifestam na matéria e na forma, e depois nós vamos ver também como o ato e potência se manifesta na essência e no ato de ser. Então, para nós entendermos como o ato e a potência se manifestam na matéria e na forma, vamos entender o que seja, então, esses outros 2 princípios do ente, que é a matéria e a forma. Esses adianto já, desde já, se ato e potência se manifestam em todos os entes, à exceção de Deus, matéria e forma estão restritos aos entes materiais. Alguém poderia perguntar, mas existem entes não materiais? Sim, existem, obviamente aqui se exclui Deus, que já está excluído, não é composto de nada, Deus é simples, é ato puro. Mas existem também os entes angélicos, que nós vamos ver um pouquinho, como é que o ato e a potência se manifestam nos entes angélicos. E nós temos também aquilo que São Tomás chama de almas separadas, que são as almas dos homens após a morte. Ou seja, a alma separada do corpo é também um ente puramente espiritual. A alma, obviamente, também não recebe essa composição de matéria e forma. A alma em si, porque ela mesma, depois, nós vamos ver, ela se une a um corpo. Mas a alma, considerada depois da morte, isoladamente, ela também não é composta de matéria e forma. Então, tirando os seres angélicos e as almas separadas, para usar um termo de São Tomás, também não são atingidos por esta composição de matéria e forma. A criatura corporal é, na sua essência mesmo, composta de potência e ato, os quais, em relação à essência,
se chamam matéria e forma. Ou seja, matéria e forma são a expressão da composição de potência e ato nos entes materiais. O ponto de partida, novamente, é sempre a experiência. A gente vê aqui que a metafísica ela trata de coisas bastante, digamos assim, densas intelectualmente, às vezes difíceis de serem compreendidas, mas não é algo isolado da realidade. Pelo contrário, toda boa metafísica ela começa necessariamente das coisas físicas, das coisas físicas. Tanto é que Aristóteles propunha, antes de estudar a metafísica, estudar a física. Obviamente aqui não é a física no sentido moderno, mas é a física tal como entendia Aristóteles, é o estudo dos entes materiais, dos entes físicos. Ou seja, Aristóteles nos ensina, isso é um método, né, para a metafísica, que a boa metafísica parte sempre da observação da realidade, das coisas. Olhando, observando a realidade, nós percebemos que os corpos eles têm um elemento genérico comum a todos eles e um elemento específico ou tipo que classifica cada um deles numa hierarquia determinada. Me explico. Qual é o elemento comum a todos os corpos? É a matéria. Então, não há nada no mundo físico que não partilhe esse elemento comum com todos os outros entes. Esse elemento comum é a matéria, o próprio ser humano. Nós sabemos que o ser humano tem um elemento espiritual, que é a sua alma espiritual, mas tem também um elemento material. Isso nós percebemos muito claramente quando sentimos sono, necessidade de descanso, ou sentimos fome. Isso ou sentimos dor, ou estamos doentes, digamos assim, são ocasiões onde a nossa materialidade, a nossa corporalidade se exprime de forma muito, muito clara. Então, esse elemento comum entre todos os corpos é a matéria. O elemento típico, o elemento específico, é aquele elemento que faz com que todos os entes estejam classificados naquilo que São Tomás chama de espécie. Nós falamos na última aula, o que é espécie? É o conjunto de entes de uma mesma essência, né? Ou de uma mesma forma. A essência, portanto, faz com que vários indivíduos sejam não só chamados pelo mesmo nome, mas sejam colocados no mesmo grupo, por causa das semelhanças essenciais. Então, por exemplo, se eu tomo um cachorro, todos nós temos o conhecimento do que é um cachorro. Existem cachorros de várias cores, de vários portes, de vários latidos, de vários tamanhos, mas o que faz com que todos esses cachorros, às vezes tão diferentes entre si, sejam agrupados conceitualmente na mesma espécie, no mesmo grupo, no mesmo conjunto de entes? É justamente a forma. Eles partilham de uma mesma forma, da mesma forma. Então, a forma é aquilo que faz com que o ente seja aquilo que ele é e não outra coisa. Uma definição muito semelhante à da essência. Na verdade, é graças à forma que a essência tem, digamos assim, o seu valor. E muitas vezes o próprio São Tomás coloca como sinônimos essência e forma, porque a essência tem a sua força maior da forma. Então, ao mesmo tempo que a forma coloca vários entes
no mesmo conjunto de entes, no mesmo conjunto, né, de entes que partilham de uma mesma forma e, portanto, de uma mesma essência. A forma é aquilo que vai distinguir um grupo de outro grupo. Então, por exemplo, o que distingue o gato do cachorro? O conjunto de gatos e o conjunto de cachorros é justamente a forma diferente. O que eles têm em comum? A matéria. O que eles têm de diferente? A forma. Ou seja, as diversas formas, a variedade de formas é que vai distinguir grupos de entes de outros grupos de entes. E todo ente físico tem essa composição de matéria e forma, ou seja, algo que eles têm em comum, a matéria, e algo que distingue as espécies, espécies no sentido lógico, ou seja, que distingue aqueles entes que nós chamamos de cachorros e aqueles entes que nós chamamos de gatos. Portanto, levando em conta isso, a nossa razão naturalmente é levada a concluir que esses dois princípios são realmente distintos, matéria e forma. A matéria é o princípio de passividade, de inércia, também de multiplicidade dentro da espécie ali de uma mesma forma. Nós vamos ver no princípio de distinção daqui a pouco. E a forma é princípio de atividade, de unidade que distingue, que caracteriza todo o corpo. De fato, é a forma que vai fazer com que o gato seja o gato e, portanto, tenha todas as características de gato. A forma é essa espécie de estrutura interna do ente que faz com que, inclusive, a disposição do corpo, dos órgãos, as capacidades que o ente tem sejam adequadas, sejam normais, aquelas que todos os entes da mesma espécie possuem. Então, é graças à forma que o gato, sendo o gato vai poder agir como gato, viver como gato e etc. Então, a forma é que dá essa essência ao gato e a todos os entes. A matéria é aquilo que recebe. Veja bem que, já que a matéria é aquilo que todos nós partilhamos entre nós, que todo ente tem em comum, portanto, o que vai diferenciar a matéria do gato e a matéria da caneta é justamente a forma. Já que a caneta é matéria e o gato é matéria, o que vai distinguir a matéria do gato e a matéria da caneta é justamente a forma, fazendo com que a caneta seja caneta e o gato seja gato. Então, por isso que se diz que a forma é princípio de unidade, que distingue os corpos de uma espécie de outra espécie. Essa doutrina já está em Aristóteles, que é tomada por São Tomás, e é chamada depois pela tradição tomista de hilemorfismo. Vem de duas palavras gregas, hilé e morfé, que é justamente matéria e forma. Então, nós podemos resumir tudo isso em 3 pontos. Primeiro, há nos corpos um princípio substancial material e um princípio substancial formal. Segundo, um e outro, matéria e forma, são uma substância incompleta. Não existe a matéria sem uma forma. Alguém já ouviu falar numa matéria que não seja nada, que seja pura matéria? Não, toda matéria é alguma coisa. Mesmo que seja ali um agregado de coisas, certamente é mineral, é vegetal ou é animal.
é sempre alguma coisa. E mesmo que eu não saiba o nome, mesmo que eu não conheça, não existe uma matéria desprovida de forma. E também não existe uma forma sem matéria, excluída aqui a alma humana, que sempre tende a estar unida a uma matéria, mas pode estar também, subsistir sem a matéria, mas tirando essa exceção, não existe uma forma pura, né? Uma forma de gato sem estar unida ao gato, né? Na realidade, as formas estão sempre unidas à matéria. Então, matéria e forma, elas se unem como princípios da substância. E terceiro ponto de resumo, o princípio material é relativamente ao princípio formal, o que a potência é relativamente ao ato para o qual ela é essencialmente ordenada. Explico. A matéria se comporta como potência e a forma se comporta como ato. A matéria, ela recebe o ser da forma. A forma dá o ser à matéria. Então, o gato, para que não seja um simples amontoado de matéria, ele precisa da forma que vai dar, digamos assim, o ser de gato, o ser felino, àquela matéria. Né? Para que uma matéria não seja simplesmente um amontoado de coisas, então entra a função da forma. Portanto, a forma é perfeição, se comporta como ato. A matéria, que pode ser qualquer coisa, se torna aquilo que ela é no momento por causa da forma. Né? Por que isso é esta matéria é caneta? Não é por causa propriamente da matéria, porque todas as coisas são materiais. Este objeto é caneta por causa da forma. É a forma que dá o ser caneta a este objeto. Então a matéria, ela é receptiva da forma. A matéria recebe a forma e, recebendo a forma, junto com a forma, recebe o ser, recebe uma essência, se torna algo por causa da forma. Antes de tudo, a experiência e o raciocínio descobrem em todos os corpos esse princípio substancial material. Vamos falar um pouquinho mais sobre a matéria e forma. Como é que nós podemos, digamos, descrever esse princípio material? Né? Porque nem tudo que é material nós podemos tocar, né? Ou sentir, digamos assim, diretamente. Existe aquela matéria que tem uma densidade maior, né? Que nós podemos tocar, apalpar, sentir a dureza. Mas existe também as ondas, que também são materiais. Qual é, digamos assim, uma expressão fundamental da matéria? É a extensão. Né? Por menor que seja a extensão, por exemplo, as mínimas partículas, moléculas, por exemplo, do corpo humano, tudo que é material tem uma extensão. Né? Então, a extensão é próprio da matéria e nós podemos hoje, com o auxílio da ciência, perceber que mesmo aqueles corpos ínfimos, podemos dizer assim, têm determinada extensão. E o princípio que é raiz da extensão é justamente a matéria. Ou seja, a extensão pode ser, por exemplo, portanto, considerada a expressão da materialidade das coisas. E a forma? Como é que nós percebemos a existência da forma? Não dá para olhar com uma lupa, né? A forma é um princípio intrínseco, né? Não dá para tirar e examinar, é um princípio metafísico, mas nós observamos a existência da forma a partir de certas características dos entes.
por exemplo, a unidade de cada ente. Como eu disse, o ente não é só um aglomerado de coisas. Ninguém vai definir, por exemplo, o cavalo como um aglomerado de células. O cavalo tem uma unidade que faz com que ele seja considerado único e uno ali naquilo que ele é em si mesmo, né? O animalzinho de estimação que nós damos o nome não é simplesmente um aglomerado de entes. Aliás, não é um aglomerado de entes. Mas aquela matéria disposta e organizada naturalmente daquele jeito, né? Na própria geração do animalzinho lá, por exemplo, do cavalo, do filhote, aquela junção das partes organicamente ordenadas, organizadas, faz com que essas partes unidas daquele modo possam formar um indivíduo com uma identidade. Essa identidade do indivíduo é dada justamente pela forma. Essa ordem do corpo, dos corpos, justamente é chamada de forma. É a expressão da forma, melhor dizendo. A forma é fonte desta unidade. E esta unidade, portanto, cria e manifesta uma identidade dos entes, sobretudo dos viventes, né? É impressionante o que faz com que cada cavalo tenha a mesma estrutura fundamental. É justamente a forma. A forma é princípio dessa unidade que se repete em cada exemplar dos cavalos, ou seja, dos entes daquela espécie que se chama cavalo. Então, será necessário admitir um princípio substancial específico, fonte dessa unidade que dá essa identidade aos entes. Esse princípio de unidade, essa fonte de unidade, nós chamamos justamente forma substancial. De modo que para todos os corpos, as propriedades irredutíveis nos fazem concluir que há dois princípios em todos os entes do mundo físico. Um que se liga à quantidade, que é a matéria, e outro que se liga à unidade ou identidade do ente, que nós chamamos forma. É um princípio material e um princípio formal, né? Como eu disse, justamente por serem princípios, ninguém vai encontrar uma matéria sem forma e nem uma forma sem matéria. O que nós encontramos no mundo físico são sempre compostos de matéria e forma, ou seja, entes materiais que, por serem alguma coisa, nós podemos perceber justamente essa identidade, ou seja, cada matéria é alguma coisa em ato, pode até ser alguma coisa em potência, mas nessa passagem, nessa mudança substancial de ser algo para ser outro algo, não tem um meio termo onde a matéria fique sem forma, né? Se eu pego essa folha e a queimo, ela vai passar de folha para cinzas, vai mudar de forma. Antes era a forma de folha, agora é forma de cinza. Mas entre a mudança de uma coisa a outra, não é que existe um meio termo onde a matéria fique sem a forma, né? Sempre que uma forma é destruída, automaticamente, naturalmente, outra forma se coloca no lugar da forma anterior, né? Isso é justamente o que Aristóteles chama de mudança substancial. Ou seja, não existe matéria sem forma. Quando o ser humano morre, ou quando o cachorro morre, né? O animalzinho de estimação morreu, o cachorro morreu. O que antes era um cachorro, agora ali é um cadáver.
Antes, o que era um homem agora é um cadáver. Houve uma mudança substancial, houve uma mudança de forma. Já que antes era um homem, agora é um cadáver, antes tinha a forma de homem, agora tem a forma de cadáver. Normalmente, quando a substância é destruída, o que é destruída na substância? A forma, porque a matéria permanece. A matéria é o elemento que permanece na mudança substancial. Então, muda de uma forma para outra, mas a matéria é aquele elemento comum entre a primeira forma e a segunda forma. A mudança de semente para planta, antes eu tinha a semente, a forma de semente. Ou seja, era aquele princípio que dava unidade para que a semente fosse semente. Quando a semente brota e vira planta, nós temos uma mudança formal ou mudança substancial. Ou seja, passou de ser semente para ser planta. Então nós temos uma mudança de forma. E o que é que muda? É a forma. O que é que permanece? É a matéria. A matéria é o elemento comum na mudança de forma. A destruição de uma substância é causada, então, portanto, pela mudança, pela destruição da forma. No ser humano, obviamente, a forma permanece porque a forma é a alma, né? Há uma separação entre matéria e forma na morte humana, mas a alma continua subsistindo. Então, o ser humano é um composto fruto da união entre matéria e forma, ou seja, corpo e alma. Então, no caso, é a alma que faz com que o ser humano seja ser humano. Senão, o ser humano seria um agregado de matéria, seria qualquer outra coisa, mas é justamente a forma que dá essa identidade ao ente, identidade àquele corpo determinado. Então, a matéria ela tem essa capacidade de receber a forma, de receber a forma, por isso ela é potência. Potência é capacidade. E a forma é ato, justamente porque tem a capacidade de dar o ser, de fazer com que aquela matéria seja algo, seja alguma coisa. Certo? Então, aí, matéria e forma explicada. Obviamente, são questões de bastante profundidade, mas parece suficiente tratar sobre isso em relação à matéria e forma. Agora, vemos um pouquinho brevemente sobre a essência dos entes e o princípio de individuação. O que é a essência? Em primeiro lugar, eu tinha dito que a essência depende principalmente da forma, né? Quando nós falamos essência, nós falamos justamente dessa determinação do ente. A essência é aquilo que o ente é. Aristóteles dizia que a definição de alguma coisa, para que ela seja boa, ela tem que expressar a essência da coisa. E a essência, ela deve, digamos assim, a sua força justamente e sobretudo da forma. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a gente toma o modo como Aristóteles definiu o homem. Ele definiu, entre várias definições, o homem como animal racional. Então, nós podemos dizer que a essência do homem é ser animal racional. Se Aristóteles disse que uma boa definição ela tem que incluir a essência da coisa, e ele diz que a essência do ser humano é ser animal racional, então nós, acreditando que Aristóteles sabia bem definir as coisas, de acordo com seus próprios critérios, pegamos essa definição, pressupondo que ela exprime bem a essência do ser humano. Se a essência do ser humano é ser animal racional, essa definição, contendo a essência do ser humano, tem que dizer com perfeição aquilo que o ser humano é. A essência
ela diz aquilo que alguma coisa é. Então vamos ver se essa definição de homem como animal racional diz tudo aquilo que o homem é. Nós vamos pegar aí o comentário, então, que São Tomás de Aquino faz à Metafísica de Aristóteles. E São Tomás explica o seguinte: nesses dois termos, animal racional, estão contidas a matéria e a forma do homem e, portanto, todas as suas propriedades materiais e todas as suas propriedades formais. Quando Aristóteles diz que o homem é animal, explica São Tomás, Aristóteles está incluindo aí nessa palavra animal toda a parte material, biológica, sensitiva do ser humano. Ou seja, todo ser humano tem um corpo, esse corpo é um corpo vivente, além de ser um corpo vivente, é um corpo que tem sensibilidade, tanto interna, a imaginação, a memória e a cogitativa. Nós não vamos explicar isso agora, mas memória e imaginação, por exemplo, fazem parte da sensibilidade humana, são chamados os sentidos internos, e também os sentidos externos, o tato, o paladar, a visão e etc. Então, quando se fala animal, está incluído aí toda a parte corpórea do homem, toda a parte corporal e tudo aquilo que está contido na dimensão corporal do ser humano. E quando fala racional, São Tomás explica algo interessante, não é só a capacidade de raciocinar que o ser humano tem, mas são todas as capacidades superiores do homem. São Tomás diz que, às vezes, quando nós temos um elemento muito importante nas coisas, nós podemos definir o conjunto dos outros elementos, digamos assim, relacionados a esse elemento mais importante para a definição. O que isso quer dizer? A capacidade, digamos assim, raciocinativa do ser humano é, para São Tomás, a capacidade mais importante. É, digamos assim, a faculdade superior do ser humano. O cachorrinho não pode raciocinar, o gatinho não pode raciocinar, o passarinho não pode raciocinar. Então, eu posso usar essa capacidade para definir no homem aqueles elementos que se unem a essa capacidade, justamente porque é a capacidade mais importante. Então, São Tomás diz, quando Aristóteles diz que o homem é animal racional, ele não quer dizer que o homem é só razão ou se define por essa capacidade de razão, mas significa todas as capacidades superiores do homem. Inclui a inteligência, a vontade e, portanto, a capacidade de conhecer, a capacidade de raciocinar, a capacidade de amar, a capacidade de agir livremente, a capacidade de se relacionar com os outros, a capacidade de fazer uma nova amizade, enfim, todos esses aspectos. Então, se essa definição de o homem como animal racional inclui aí, na palavra animal, toda a dimensão corpórea do homem, e na palavra racional, toda a dimensão espiritual, racional do ser humano, ou seja, todas as capacidades superiores que o homem tem, então, sim, é uma definição que exprime a essência do ser humano. Então, nesse caso, a essência ela tem que incluir tanto a matéria quanto a forma. Embora ela receba a sua importância, a sua força da forma, porque, como nós vimos, é a forma que faz com que o homem seja homem, é a alma que faz com que o homem seja humano, é a forma que faz com que o cachorro seja cachorro. Então, a essência, ela deve incluir
a matéria e a forma, né, nos entes físicos, né? Nos entes angélicos, obviamente, a essência não vai incluir a matéria, né? Nós vamos ver sobre os anjos um pouquinho mais tarde. Mas é a essência que coloca, então, por exemplo, uma semelhança entre vários entes. Aqui, por exemplo, tenho duas canetas, certo? Duas canetas. O que faz com que isso seja caneta e o que faz com que isso seja uma caneta é que ambas têm a mesma forma, a forma de caneta, certo? O que faz com que um cachorro grande e um cachorro pequeno sejam ambos conhecidos como cachorro é que ambos têm a forma de cachorro. Então, nós podemos dizer que este cachorro tem uma essência de cachorro, este outro animal tem uma essência de cachorro, de que este objeto tem essência de caneta e de que este outro objeto tem essência de caneta. Elas, portanto, têm a mesma essência, a mesma essência. A essência, portanto, coloca determinado ente em determinado grupo, que São Tomás chama espécie essencial. São grupos que, obviamente, na realidade, não é que cada coisa só está junto daquelas coisas de mesma essência, né? Na realidade, as coisas estão misturadas, diversificadas, mas é uma noção lógica, né? A espécie é uma noção lógica, onde eu sei que se aquele determinado ente tem essência de cachorro e aquele determinado ente tem essência de cachorro, eles estão unidos no mesmo grupo específico, justamente por causa da mesma essência. Portanto, a essência ela coloca os entes em determinados grupos, em determinado grupo e em determinada hierarquia na ordem dos seres. Isso quer dizer que é a essência que vai dar o valor a determinado ente. É a essência que vai colocar determinado ente em determinada posição na hierarquia dos entes. E aqui é importante dizer, nem todo ente tem o mesmo valor, nem todo ente tem a mesma dignidade na hierarquia dos entes. Né? Ninguém vai dizer que um mosquito, um cachorro e um bebê têm a mesma dignidade. Se um mosquito está te incomodando à noite, você sabe muito bem como acabar com esse incômodo. Né? Se um cachorro está te incomodando, você já não vai usar o mesmo critério que usou para o mosquito, muito menos para um ser humano. Isso significa que os entes não têm a mesma importância. Existe uma hierarquia no mundo físico de entes. Existem entes mais importantes e entes menos importantes. É uma escala. Santo Tomás vê todo o universo como uma grande hierarquia de seres, né? que inclui inclusive os anjos. Né? E o que faz com que um ser seja mais ou menos que outro, mais importante ou menos do que outro, mais digno ou menos digno que outro? É justamente a essência. E a essência recebe essa importância por causa da forma, ou seja, a forma que faz com que o ser humano tenha sua dignidade. É a forma que faz com que o cachorro tenha a sua perfeição, o seu lugar ocupado em determinada escala na hierarquia dos entes. Né? Então, isso significa o quê? Primeiro, que todos os indivíduos de uma mesma essência têm o mesmo valor e a mesma dignidade. Isso é muito importante. Por quê? Porque a dignidade vem da essência. E como a essência é a mesma,
todos os indivíduos daquela mesma espécie, todos os indivíduos que têm a mesma essência têm a mesma dignidade. Aqui a gente está falando de um critério metafísico, né? Obviamente, por exemplo, que uma pessoa pode ser moralmente melhor que outra, né? Por exemplo, quem é virtuoso é melhor moralmente do que aquele que não é virtuoso. Mas metafisicamente, ontologicamente, não existem seres humanos mais humanos do que outros. Por quê? Porque a dignidade, o valor, vem da essência. Então, o ser humano, por exemplo, tira a sua dignidade do próprio fato de ser um ser humano. Então, não existem seres humanos mais dignos do que outros, falando metafisicamente. Mesmo que seja um ser humano que esteja ali em estágio embrionário. Mesmo que seja um ser humano que esteja lá em um estado inconsciente no hospital, sem produzir nada, né? A dignidade do ser humano não vem daquilo que ele faz, não vem daquilo que ele produz, não vem das suas possibilidades de exercício das suas capacidades. Um bebê não tem, alguém que está na barriga da mãe, por exemplo, não tem capacidade quase nenhuma. Mas a sua dignidade não vem daí. O seu valor como ser humano não vem daí. Vem do fato de que ele é ser humano e, sendo ser humano, tem o mesmo valor, ocupa o mesmo lugar na hierarquia dos entes que um ser humano adulto que trabalha, que tem muito dinheiro, que produz, etc, etc. Então, é a essência que vai colocar todos os indivíduos daquele grupo em determinada posição na hierarquia dos entes. E a dignidade, a perfeição, a posição na hierarquia dos entes vem justamente da essência. Não é algo que nós produzimos, que o ente produz por si mesmo, mas pelo simples fato de ser algo, já tem aí embutido nesse ser algo uma dignidade e uma posição na hierarquia dos seres. E o princípio de individuação? O princípio de individuação é a matéria. Em que sentido? O que é que distingue dois seres da mesma essência? É a matéria segunda. O que é a matéria segunda? É a matéria que já recebeu a forma, né? Ou seja, o que me distingue, eu que sou ser humano, né, do meu vizinho ali que também é ser humano, é que não é a forma, porque nós temos a mesma forma, por isso nós temos a mesma dignidade. Eu sou ser humano, ele é ser humano. Nós partilhamos a mesma forma, uma igualdade de formas. Então, o que é que distingue dentro da mesma espécie, dentro do conjunto de indivíduos de mesma essência, um do outro? É justamente o fato de que esta carne, estes ossos, este sangue são únicos. Uma vez que a forma substancial se une à matéria-prima, nós temos aí uma substância com uma matéria única, única dentro daquela espécie. Esta carne, esse corpo, estes ossos é meu, né? São únicos. Esse corpo é único. E é justamente essa matéria que São Tomás chama de matéria sinhata, ou seja, a matéria informada, a matéria existente, que faz com que estes meus ossos sejam únicos, esta minha carne seja única, este meu sangue seja único, e que, portanto, vai distinguir os indivíduos dentro da mesma espécie. Então, veja bem que, a guisa de conclusão, nós vemos que a forma, ela distingue os grupos de entes, né? É a forma que vai ser o elemento principal da essência, que vai fazer com que o grupo
de entes que nós chamamos gatos se distinga do grupo de entes que nós chamamos cachorro. Então, a essência distingue as espécies, os grupos de entes que partilham dessa mesma essência. Agora, e a essência que vai colocar todos os indivíduos de um determinado grupo numa determinada posição na hierarquia dos entes. Agora, o que distingue um ente do outro dentro da mesma essência, ou seja, o que distingue um cavalo do outro, uma caneta da outra, é a matéria unida à forma, ou a matéria signata, matéria signata, a matéria segunda, que vai fazer com que aquela matéria daquela caneta ou daquele corpo sejam únicos, seja única, e portanto vai distinguir um ente de outro ente dentro da mesma essência. Então, aí a matéria como princípio de individuação. O ser, ato último dos entes, eu só anuncio a questão para que nós possamos retomá-la. Eu vou fazer depois nas aulas seguintes, e também uma aula bônus que eu vou fazer sobre o ser como ato último dos entes, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, né? O ser e a essência também são dois elementos do ente, porque é graças ao ato de ser que a essência começa a existir na realidade. Ou seja, para que o gato seja realmente um gato na realidade, ele precisa de um ato primeiro, um movimento primeiro, podemos dizer assim, que faça com que ele exista. Então, esse é o ato de ser. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que recebeu esse ato primeiro, que é o ato pelo qual algo vem à existência. Depois nós vamos ver quem é que dá esse ato, quem é que faz com que uma coisa seja, né? E a essência é aqui, então o ato de ser é aquilo que faz com que o ente seja, certo? O ato de ser é aquilo que faz com que o ente seja. E a essência é aquilo que faz com que o ente seja aquilo que ele é e não outra coisa. Ou seja, o ente não é o ser puro, abstrato, genérico. Tudo aquilo que é alguma coisa. Esta caneta, este ente é. É o quê? Caneta. É, ato de ser, caneta, essência. Todo ente do mundo físico é, portanto, composto de ato de ser e essência. Ou essência e ser, como são expressões mais corretas, mais técnicas. Então, tudo aquilo que é composto de essência e ato de ser. Pelo ato de ser, aquele ente começou a existir. Pela essência, aquele ente começou a existir não como um ente genérico. Não, começou a existir como caneta, como ser humano, como cachorro, como gato. Nós vamos ver depois que são realmente distintos esses dois princípios, né, nos entes, essência e ato de ser, e vamos ver como em Deus essência e ato de ser coincidem, já que em Deus não há composição, Deus é ato puro, em Deus essência e ser coincidem. Mas isso nós vamos aprofundar um pouco nas próximas aulas. Basta saber agora que todo ente físico, além da composição de matéria e forma, tem também a composição de essência e ato de ser. E nós vamos ver também que a essência se comporta como potência e o ser se comporta como ato. Então nós chegamos ao fim, vendo aqui
como se manifestam a potência e o ato nos seres do mundo físico. Por um lado, na composição de matéria e forma. Por outro lado, na composição de essência e ato de ser. É muito importante porque essa dupla composição é o núcleo da metafísica de São Tomás de Aquino. Composição de matéria e forma e de essência e ato de ser. Matéria e forma, essência e ato de ser. E nessas duas composições se exprimem o ato e a potência, porque a matéria se comporta como potência e a forma se comporta como ato. A essência se comporta como potência e o ser se comporta como ato. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais na sexta aula sobre esse assunto e também na aula bônus sobre essa dupla composição de essência e ato de ser e matéria e forma nos entes em geral e também nos entes angélicos. Até mais, obrigado.